Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno, né? Vim aqui para mais uma videoaula. É um assunto novo que eu vou começar com vocês, então, né, vocês têm que prestar muita atenção para conseguir compreender, né, entender e seguir com os assuntos em direção ao final do ano. Gente, esse assunto que eu coloquei o título ali é matrizes, tá? Vocês finalizaram a parte de trigonometria, finalizou aquela parte, tá? Agora a gente vai entrar em matrizes, tá? Vamos analisar o seguinte, prestem atenção. O que é matrizes, tá? Matrizes, basicamente, tá? São conjuntos numéricos, ou seja, um aglomerado de números, que eles ficam dispostos em linhas e colunas. Ou seja, eu vou colocar um monte de número aí e colocado certinho assim, formando linhas e colunas, tá? Essas linhas e colunas, elas vão ter que estar entre colchetes, entre paredes ou barra dupla. Deixa eu demonstrar e fica mais fácil de compreensão. Por exemplo, assim, eu tenho aqui, ó, matriz, né? Vou colocar aqui, matriz A, certo? Eu sou acostumado a usar colchetes, tá, gente? Que é isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 0, 2, certo? E aqui embaixo eu vou colocar 4, 3 e 5. Por exemplo. Tranquilo? Isso aqui é uma matriz, certo? Eu posso afirmar que essa matriz aqui, ela tem duas linhas e três colunas, certo? Ela está classificada aqui, ó, a linha, primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, certo? Vamos dar mais alguns exemplos. Então, matriz B, por exemplo, vai ser essa aqui, ó. 0 e 5, 8 e menos 1. Ó, essa aqui é a matriz B, tá, gente? Essa matriz B, ela tem duas linhas, tá vendo aqui, ó? E duas colunas. Tranquilo? De boa por enquanto? Então, questão C, opa, matriz C, eu vou colocar aqui, ó. Ela vai ser essa aqui, ó. 1, 3 e 6. Tá? Isso aqui também é matriz, tá, gente? Presta atenção, ela é um pouquinho diferente, mas é uma matriz. Essa matriz, ela tem quantas linhas? 1, 2, 3. Tem 3 linhas. Porém, ela só tem uma coluna, tá vendo aqui, ó? Tá? Mas não deixa de ser uma matriz, tá? Da onde que eu tô tirando esses números? Eu estou colocando números aleatórios quaisquer, tá, gente? Aqui eu fiz muito grande. Não era pra ter feito muito grande assim, não. E a matriz D, eu tenho aqui, ó, menos 2, 3 e menos 4. Tá? Também, essa aqui ela é um pouquinho diferente, porque ela tem quantas linhas? Só uma. Mas ela tem 3 colunas. Tranquilo, gente? Então, isso aqui eu dei 4 exemplos de matrizes para vocês. Matriz ela vai se encaixar dessa maneira aqui. Como eu falei, no lugar do colchetes que eu estou usando aqui, poderia ser parênteses ou 2 risquinhos, 2 barrinhas. Tranquilo? A gente vai trabalhar, como eu mostrei para vocês, né? Essas filas na horizontais aqui, ó, em todas elas a gente chama de linha, né? É lógica, né? E essas filas na vertical aqui, ó, a gente chama de coluna, tá? Coluna fica de pezinho, linha fica deitado. É só vocês lembrarem do caderno de vocês. As linhas não são assim, como tá a caneta? Ou o caderno de vocês é estranho que a linha é desse jeito, né? Eu acho que não. Então, linha, deitado, certo? Coluna de pé. Tranquilo? Bom, gente, aqui então assim, se você parar para analisar, essa matriz aqui, ela possui duas linhas e três colunas, correto? Então, eu vou falar que ela é uma matriz do tipo 2 por 3, tá? Ou seja, eu sempre coloco o número de linhas na frente e o número de colunas depois. Ou seja, essa matriz, como ela tem duas linhas e três colunas, ela é 2 por 3. E essa aqui? Essa aqui ela tem duas linhas e duas colunas, ou seja, ela é uma matriz 2 por 2, certo? Essa aqui, matriz C, quantas linhas ela tem? Ela tem uma, duas, três linhas. E quantas colunas? Uma. Então ela é 3 por 1. Não confundam, tá, gente? Não é 1 por 3, ela é 3 por 1. E essa última aqui, ela tem uma linha somente, porém ela tem 3 colunas. Então essa sim é 1 por 3. Então é bem diferente as duas, tá, gente? Tranquilo? Beleza? Lembrando, sempre o número de linhas vem antes de colunas. Vamos continuar então. Aqui eu posso, né? Vamos falar. Aqui eu tenho algumas matrizes que são matrizes especiais, digamos assim, tá? Vamos colocar tipos de matrizes. O primeiro tipo é a matriz quadrada. O que é um quadrado, gente? Um quadrado é uma figura que tem 4 lados iguais, né? Então se recordaram, né? Tranquilo?
Então, uma matriz quadrada, o que tem a ver isso, gente? Usando a lógica de um quadrado, o quadrado tem os 4 lados iguais, então a matriz quadrada ela vai ter o número de linhas exatamente igual ao número de colunas, certo? Então, eu posso ter alguns exemplos. Ó, essa aqui, por exemplo, aqui é quadrada. Ó. Ela, quantas linhas ela tem? Uma. E quantas colunas? Uma. Então ela é quadrada. Eu posso também fazer isso aqui, ó. Essa próxima aqui de baixo. Vou colocar aqui, ó. 0, 8 menos 3. Aí aqui embaixo, 1, 3 sobre 7, 9, certo? E aqui embaixo, na última linha, eu vou colocar 8 sobre 3, raiz de 5 e menos 2. Gente, vocês estão percebendo que eu botei raiz, eu botei fração, botei número negativo, um monte de coisa aqui. Gente, não importa, pode ser qualquer valor, tá? Só que o que me interessa aqui é o quê? Ela também é quadrada, certo? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Quando eu digo uma matriz ela é quadrada, eu posso escrever que ela é matriz quadrada do tipo 1 por 1, 3 por 3 ou 2 por 2, eu não coloquei porque está o exemplo aqui em cima. Ou eu posso falar assim, matriz quadrada de ordem 2. O que é uma matriz quadrada de ordem 2? Se eu sei que é quadrada, ela tem linhas ou colunas iguais. E a ordem seria essa quantidade, ou seja, quadrada de ordem 2 é assim. Quadrada de ordem 3 é assim. Quadrada de ordem 10 seria 10 por 10. Óbvio que eu não vou trabalhar isso com vocês. Mas se eu falasse quadrada de ordem 10, seria 10 por 10. Tranquilo por enquanto? Fechou? Desculpa. Então, quais são os outros tipos especiais? Vou colocar aqui, ó. Matriz linha. Tá? Eu vou dar só um exemplo, porque um exemplo já tem ali que eu vou mostrar pra vocês. Matriz linha eu vou dar aqui, ó. Por exemplo, ó. Matriz aqui, ó. 0, 3, 1... e menos 7. O que é a matriz linha, gente? A matriz linha é uma matriz que possui somente uma linha. É meio que intuitivo, né, o pensamento. Se ela só tem uma linha, ela é uma matriz linha. Tá aqui, ó. Ela tem uma linha, tá? E 4 colunas. Essa aqui, ela tem uma linha e 3 colunas. Tá? As duas são matrizes linhas. Tranquilo? E o próximo que a gente tem aqui, que eu vou falar, é sobre a matriz coluna. Tá? Usando a mesma lógica da matriz linha, se a matriz linha ela tem somente uma linha, a matriz coluna ela vai ter somente uma coluna. Então eu vou colocar aqui só um exemplo, porque o outro já tem lá. Aqui, ó, é 0, 1 e 8. Certo? Ó, ela tem 1, 2, 3 linhas e só tem uma coluna. Então ela é a matriz coluna, certo? 3 por 1. Essa aqui também, ó, 3 por 1. Certo? Lembrando que o primeiro número sempre é a quantidade de linhas, o segundo é a quantidade de colunas. Como é uma matriz coluna, só tem uma coluna, então o segundo número tem que ser 1, né? Usando essa lógica, né? Bom, gente, agora preste muita atenção no que eu vou fazer aqui nessa parte aqui, tá? Da aula. Esse aqui é uma introdução, é bem básico, bem de boa. Vocês estão percebendo que eu inventei os números aqui, né? Eu coloquei números quaisquer. Agora, a partir de agora, vocês vão fazer o quê? Vocês não vão inventar, vocês vão aprender a construir uma matriz, tá? Eu só vou mostrar para vocês aqui, ó, matriz A, tá? Eu só vou colocar genericamente falando aqui para vocês conseguirem compreender. Ó, se vocês analisarem aqui, tá? Tá? Deixa eu só botar aqui para vocês conseguirem compreender. Isso aqui é uma matriz genérica, tá, gente? Ó, já vou explicar como é que lê isso aqui, porque tem que saber ler para essa parte aqui para conseguir compreender. Isso aqui não é A11. Isso aqui é A11, tá? Esse aqui não é A12, é A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43. Vocês viram que eu botei 3 pontinhos aqui para a direita e eu vou colocar aqui para baixo também, tá? Certo? Porque a matriz, como eu falei para vocês, eu posso colocar quantas linhas e quantas colunas eu quiser. Então aqui, genericamente falando, tá? Eu poderia, o próximo aqui seria 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, blá, blá, né? Ele vai continuando, depende da quantidade de linhas e colunas que eu quiser trabalhar com vocês, tranquilo? Mas o porquê 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 4, 5, sei lá. Gente, por que esse cara aqui é o A31?
tá? Por quê? Esse cara aqui é o elemento da matriz A, por isso que tem um A aqui na frente. Ele está localizado na terceira linha e primeira coluna, por isso que é 3, 1, certo? Esse cara aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ele é uma... Por que ele é o A42? Porque ele é um elemento da matriz A, certo? Ó, a matriz A ali fora, que ele vai estar localizado na quarta linha, tá vendo aqui? 4, e 2 seria a segunda coluna, por isso que ele é o A42. Então, na realidade, isso aqui seria a localização dos elementos, tá? O A, aqui como eu coloquei o nome da matriz A, eu coloco o A em tudo. Se fosse a matriz B, seria B11, B12, B13 e assim vai por diante. Tranquilo? Bom, gente, então assim, genericamente falando, tá? Uma matriz eu vou construir ela assim, A, como eu tô usando o meu A aqui, né, matriz A, eu vou colocar aqui, ó, A, I, J, já vou explicar o que que é isso, tá? Do tipo M por N, tá? Isso aqui é a representação genericamente de um elemento da matriz, certo? Como assim, pessoal? Ó, esse A aqui da frente é o nome da matriz, tá? Esse A é o nome da matriz. Esse A aqui seria o elemento. Esse I e esse J é o I, ó. I é a linha onde o elemento está, beleza? Depende do elemento que eu tô trabalhando, tá? Opa. Elemento está. Esse J ali seria a coluna, tá? Que o elemento está localizado. Tranquilo? Ou seja, isso aqui é para descobrir o valor do... qual que é o elemento que eu quero descobrir, né? Tipo, por exemplo, o A22. Então, na realidade, o I vai ser 2, o J vai ser 2. O A43, o meu I vai ser 4, o J vai ser 3, porque o I é a linha onde está o elemento, o J é a coluna, certo? Então, basicamente, o I seria o primeiro númerozinho aqui, genericamente falando, né? E o J seria o segundo. Esse M por N é o tipo da matriz, tá? Que no caso, o M seria a quantidade... Vocês não podem confundir, tá, gente? Porque aqui tem que prestar bem atenção para não confundir vocês. O I é a linha onde está o elemento. O J é a coluna onde está o elemento, tá? O M é quantas linhas a matriz possui. O N é quantas colunas a matriz possui, certo? É diferente o IJ do MN, tá? Sempre nesse formatinho que a gente vai trabalhar. Então, assim, como é que vocês vão construir uma matriz? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar bem simples, tá? Pra gente ficar bem fácil com o entendimento. Eu vou construir a matriz A, certo? Se ela é matriz A, você sabe que vai ser AIJ, tá? Se fosse B, seria BIJ. Se fosse C, seria CIJ. Se fosse W, seria WIJ, tá? E o número, essa letrinha minúscula aqui eu vou colocar sempre igual a de fora. Só que sempre a de fora maiúscula, a de dentro minúscula, tá? Eu tô falando que ela é do tipo, tá? Eu vou afirmar, é um exemplo meu, 2 por 3. Tranquilo? E eu vou falar que a fórmula dela vai ser o quê? AIJ, ou seja, como que eu vou descobrir o elemento? Através dessa formulazinha aqui, ó. I mais J. Prestem atenção, tá, gente? Eu vou mudar, não vou colocar 2I mais J, para ficar, né, não fazer tão simplesinho, para que vocês consigam entender um pouco mais além, para ficar mais fácil a compreensão. Como eu vou fazer isso aqui, gente, tá? Como é que eu vou construir essa matriz? Primeira coisa é fazer a matriz genérica, tá? Como assim? Ó, matriz A, certo? Ela não tem 2 linhas e 3 colunas, então ela vai ter 1, 2, 1, 3. Concorda comigo? Porque, ó, terceira coluna. Então, agora tem a 2, 1, 2, 2, 2, 3, certo? Ó, ela tem 2 linhas, 3 colunas. Lembrando que eu usei o quê? A mesma coisa que eu tinha aqui, ó. Só que daí, no caso, eu não coloquei mais porque ela só tinha que ser 2 por 3. Tranquilo, gente? De boa? Tá, então eu sei que eu tenho que descobrir esse e esse, né? São 6 elementos para descobrir. Como eu vou descobrir isso? Eu vou colocar aqui, ó, A1, 1, A1, 2, tá? Um debaixo do outro aqui para vocês conseguirem compreender, tá? A2, 1, A2, 2 e o A2, 3, tá? Tudo um embaixo do outro para vocês conseguirem ver como é que eu vou descobrir cada elemento aqui. De que maneira que eu vou descobrir? Com essa formulazinha aqui, ó. Tá? Isso aqui é a parte mais importante, ou seja,
cada elemento, porque eu estou colocando A e J, então cada elemento eu vou descobrir através dessa fórmula, 2i mais J. Então, pera aí, vamos analisar o seguinte, prestem atenção. Então, para descobrir quanto vale o elemento, por exemplo, esse cara aqui, sabendo que o i vale 1 e o j vale 1, eu vou colocar nessa formulazinha aqui. Ou seja, ela é 2 vezes i mais j. Então, seria 2 vezes o i, que no caso é 1, mais o j, que também é 1. Certo? Certo? Ó, então, aqui, ó, 2 vezes 1 mais 1. Por quê? Porque o meu i vale 1, meu j vale 1. Certo? E o 2 saiu da onde? Da fórmula. Lembrando que eu vou passar para você qual é o nome da matriz, vou passar o tipo da matriz e qual é a fórmula, tá? Então é só vocês usarem as informações que eu fornecer para vocês. Aqui, ó, a fórmula continua a mesma, 2 vezes i mais j. Só que agora o meu i é 1 ainda e o meu j vale 2 agora, estão vendo aqui, ó? Então vai ficar 2 vezes 1 mais 2, certo? Aqui na próxima, o meu i continua sendo 1, então 2 vezes 1 mais o j, só que o j agora é 3. Estão compreendendo, gente? Ó, o valor do i eu coloco no lugar do i, o valor do j eu coloco no lugar do j, certo? Então aqui vai ficar 2 vezes o i, opa, o i agora vale 2, mudou. Então 2 vezes 2 mais o j que vale 1, certo? Aqui, 2 vezes, por que 2 vezes? Porque é da fórmula, gente, ó, tá aqui, ó. Eu posso mudar, podia ser 3 vezes, podia ser menos 2 vezes, podia ser menos 10 vezes, podia ser ele elevado ao quadrado, tanto faz, tá, gente? Deve só analisar o que tem ali e resolver. Então, 2 vezes o meu i, que vale 2, mais o meu j, que também vale 2, nessa aqui, né? E por final, a gente tem 2 vezes o i, né, o último elemento aqui, que vale 2, mais o j, que nesse caso é 3, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu somente substituí no lugar, ó, usando essa formulazinha que eu passei, é 2 vezes o i mais o j. Então, no lugar do i, eu coloquei o valor do i que tem aqui, ó, que seria sempre o primeiro número que está acompanhando. E o j sempre é o segundo, tá? Ou seja, agora é só resolver. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Aqui, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5 também. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Aqui, 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. Ou seja, agora que eu descobri todos os elementos que eu precisava, tá bem claro. Como é que é a minha matriz? A minha matriz eu vou colocar aqui do ladinho, ó. Tá? Porque agora eu já sei, ó. O A11, que era o primeiro cara aqui, eu vi que era 3. Então eu boto 3 ali. O A12, que é esse cara aqui do lado, eu vi que era 4. Então aqui vem o 4. O A13, tá? Que era esse cara aqui, deu 5. Então eu boto 5 aqui do lado. O A21, que é o que tá aqui embaixo, deu 5 também. Então eu boto 5 aqui também, tá? O A22, que é o cara que tá aqui, ó, na segunda linha e segunda coluna, deu 6. Então eu boto aqui o 6. E para finalizar, o A23 deu 7 e ele é esse cara aqui no final. Pronto. Tá construída a nossa matriz. Vocês perceberam aqui, ó, o que eu fiz aqui, tá, gente? Prestem bem atenção no exemplo. Eu dei a matriz, o tipo da matriz e qual é a fórmula que eu vou usar. Então, provavelmente no exercício que vocês vão ter para resolver, eu vou fazer isso. Eu vou dar o nome da matriz, o tipo da matriz e qual é a fórmula que vocês vão utilizar. Tem que sempre prestar atenção porque essa fórmula eu posso inverter. Eu posso colocar o J, tipo assim, o J vindo antes do I aqui na fórmula. Aqui o J sempre é o segundo. Então, se por acaso eu inverter ali, tem que inverter na hora de usar aqui. Tem que prestar bem atenção, tá, gente? Então, basicamente, para construir a matriz é isso. Precisa fazer a matriz genérica? Não, gente, não precisa fazer essa matriz genérica aqui se não quiser, tá? Porque eu fiz para vocês entenderem que é 2 por 3 e só vou usar esses elementos. Se fosse uma 2 por 4, eu teria que colocar mais uma coluna aqui do ladinho, né? 1, 4, 2, 4. Tá? Mas se vocês quiserem ir direto aqui, ó, colocar só os valores que vocês, né, querem descobrir e já colocar na fórmula, ótimo, tranquilo, tá? Tanto faz. Fiquem à vontade com isso. Mas o que importa é que vocês consigam, usando essa fórmula aqui, descobrindo todos os elementos que são necessários da matriz. Tranquilo, galera? Fechou? Então, basicamente, a introdução de matrizes não é só isso, tem muito mais coisa sobre matriz, para a gente estudar mais pra frente, mas a introdução de matriz é isso. Tranquilo? Fechou? Tranquilo, galera? Fechou? Ou seja, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje, né?
nas próximas aulas vai ser basicamente continuação, a gente vai, né, conseguindo se encontrar no meio desse processo. Fechou? Valeu, galera. Até a próxima.